O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de liberação de uma ponte na rodovia BR-235, que liga a cidade de Santa Filomena, no Piauí, ao estado do Maranhão. Aproximadamente 70 milhões de reais foram investidos nessa construção. Durante o pronunciamento, o presidente Bolsonaro prometeu aumentar o valor do Bolsa Família, mas não detalhou o valor quando o reajuste será feito, nem a origem desse recurso. Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas para conter a Covid-19. Para o presidente, o principal foco agora deve ser a luta contra o desemprego. Ao prestar saudações aos participantes, ele demonstrou que pretende deixar livres as vias que levam ao Partido Progressistas. Vamos ouvir. Aqui eu agradeço aos 4 senadores presentes do nosso Piauí, o Ciro, meu velho colega de parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não estou me fazendo difícil não, é um grande partido. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, é o jogo político eleitoral para 2022. Mas tem um ponto importante, acho, da gente destacar aqui, né? O tempo de TV. Vocês acham que isso vai ser crucial para a eleição presidencial? Amanda? Eu já até defendi isso aqui, já apontei, e apoiadores do presidente Bolsonaro estão fazendo essa pressão. A própria bancada evangélica teve com ele esses dias, né? É importante que ele se defina e se decida por um partido rapidamente. Parece que já fechou as portas nas negociações com o PRTB, do vice Hamilton Mourão, a viúva do Levi Fidelis e os filhos, não concordaram com as condições impostas pelo presidente Bolsonaro, porque não é só ele, né? A família toda, então é o clã Bolsonaro, e eles querem controlar o partido, o controle do Diretório Nacional, também querem o controle dos diretórios estaduais, então fica muito difícil atender essas condições. E é difícil imaginar como isso poderia se aplicar num partido grande, estruturado, com grande capilaridade, como o PP, por exemplo, e outros partidos de centro, que já fizeram o mesmo convite, como o PTB, do Roberto Jefferson. Então, ou o presidente Bolsonaro e seus familiares vão ter que baixar um pouquinho a bola, imporem menos condições, ou então eles vão ter que tentar ir para um partido pequeno, mas nem os partidos pequenos estão adotando ou atendendo essas condições draconianas ou leoninas, para usar um termo do Pazuello. Mas é importante que ele se movimente logo, porque enquanto isso o ex-presidente Lula está livre e solto nos bastidores, com um partido grande, com um fundo eleitoral partidário, com bastante tempo de TV, se movimentando livremente em Brasília, em outros lugares, nos bastidores, falando sobre composições e alianças, e o presidente Bolsonaro sequer tem um partido. Então, essa é uma parte da história, e a outra parte é ele continuar desviando do assunto, culpando prefeitos e governadores pela alta do desemprego, quando as pesquisas de popularidade mostram que não é bem assim. O presidente Bolsonaro está no seu pior momento. A pesquisa da Datafolha, divulgada agora no último dia 12 de maio, mostra que ele tem 24% de aprovação, 45% de rejeição. Então, ele está no ponto mais baixo do seu mandato. A população atribui, sim, ao governo federal a responsabilidade pelo desemprego, pela economia lenta, pela vacinação lenta, pelo auxílio emergencial que diminuiu de valor e agora está em menor escala, atende a um menor número de pessoas. Houve 4 meses de apagão, ela já vem o fim desse auxílio emergencial ali na frente em agosto. Então, é um momento muito delicado, sensível, politicamente, na economia também, ele precisa fazer essa movimentação rápida para ele conseguir se cacifar e estar num lugar mais confortável para 2022. Perfeito, querida Constantino. Eu queria uma análise sua sobre essa estratégia eleitoral para 2022, televisão, rede social. O que você acha que vai rolar no ano que vem? Paulo, o Bolsonaro é um homem contra um sistema, né? Ele não tem um partido, ele luta contra quase toda a mídia, né? Contra os institutos de pesquisa, que tem gente ainda que leva a sério depois de todos os erros, contra um Supremo politizado, que não deixa ele governar, ou que persegue parlamentares bolsonaristas, né, com inquéritos ilegais e tudo mais. Ele está lutando contra um sistema, né, um sistema bem carcomido e que precisa de mudanças bem dramáticas, né, se o Brasil quiser ser um país sério um dia. Não é fácil. Ele conseguiu vencer em 2018. Né? Tem a questão da facada,
muita gente atribui isso um peso emocional e tudo, né, por parte de alguns eleitores, mas eu não acredito que seja apenas isso, não. É verdade que ele decepcionou ao longo de 2 anos e pouco de governo uma parte do seu eleitorado. E isso também é bem natural, né, porque chega-se cheio de expectativas e a realidade de um país como o Brasil é bem diferente para quem senta o bumbum lá, né? Então precisa de governabilidade, precisa de um monte de coisa que dá um choque de realismo e tem que compor com o Centrão e as reformas saem desidratadas e por aí vai, né? Quando saem. Então, não é uma disputa trivial, mas eu acho que a base eleitoral do presidente, que ainda está muito firme com ele, entende que, acima de tudo, em primeiro lugar, entende que tem méritos e muitas virtudes no governo, o que a mídia esconde, joga para baixo do tapete. Um exemplo é essa notícia que ele está lá inaugurando uma ponte no Nordeste, né, e o ministro Tarcísio realmente fez bastante coisa, fora vários outros ministros. Hoje, mais cedo, eu entrevistei junto com a Amanda o ministro Marcos Pontes e é uma carretada de ações importantes no Ministério da Ciência e Tecnologia e por aí vai, né? Então, tem vários ministérios sérios trabalhando, para começo de conversa, da economia. Então, as pessoas reconhecem muitos acertos, sim, no governo, inclusive essa postura dele se colocar contra esses lockdowns que destruíram vidas, empregos, economia, né? Sem nenhum respaldo científico. Então, isso por si só já ajuda. Mas o principal fator, o principal trunfo que o Bolsonaro tem a seu favor nessa eleição é mostrar a oposição, é mostrar contra quem que ele está lutando, né? Ele está lutando contra um sujeito corrupto, de uma quadrilha que tomou de assalto o Brasil, que tentou destruí-lo com mensalão, com petrolão, a própria democracia, que afundou a economia de vez, que mira nos exemplos da Venezuela e da Argentina, né? Esse é o sujeito que está desafiando ele, com chances concretas, né? Então, o grande trunfo do presidente Bolsonaro, mesmo sem partido, sem tempo de TV e contra toda a mídia, vai ser apenas mostrar quem é o seu adversário, qual é a alternativa para o Brasil. É escolher o destino da Venezuela. Perfeito. Constantino, ô Serrão, você acha que as redes sociais vão ter muita importância no ano que vem ou você acha que aquela estratégia mais tradicional vai voltar? Não, as redes sociais continuarão com extrema importância. Só tem o perigo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu também na eleição norte-americana, em que Donald Trump foi bastante sabotado. Então é bom o Bolsonaro ficar muito atento em relação a isso. Agora, o presidente disse que, semana passada, que ele era incomível. Pois é, não é bem assim. O mecanismo está comendo ele todo dia pelas beiradas. É uma campanha sistemática do establishment que, curiosamente, não quer Bolsonaro e também não quer Lula, mas não encontra uma terceira via para apoiar. Estamos vivendo um momento, assim, politicamente muito esquisito nessa questão dessa antecipadíssima sucessão presidencial de 2022. Agora, Bolsonaro está jogando o jogo possível. O que ele está atacando? Ele atacou, descobriu que o desemprego, a retomada do emprego e da economia é a grande ansiedade da população. As enquetes, todas as enquetes que são feitas indicam isso. Aliás, as enquetes, não posso chamar elas de pesquisa, são enquetes, essas enquetes estão sendo bastante contraditórias, porque elas não têm refletido o movimento, as manifestações gigantescas que Jair Bolsonaro conseguiu reunir nas ruas do país, desde 1º de maio. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. Agora, a tática do presidente está bem clara e definida. Ele vai bater naqueles que tentaram jogar contra ele, que são governadores e prefeitos, que apostaram que o desgaste econômico detonaria Bolsonaro. E Bolsonaro aposta no contrário, que é possível haver uma retomada da economia. Alguns setores, como o agronegócio, estão a pleno vapor. Pode ser que ocorra também uma retomada do ponto de vista industrial, um pouco mais lenta, mas também vai ocorrer, e isso vai beneficiar a geração de emprego. Se isso ocorrer, Bolsonaro está bem. Outro ponto em que ele tem que jogar, e ele teve, tanto que ele mudou toda a tática e o discurso dele, é em relação às vacinas. Agora, a vacinação em massa também beneficia Jair Bolsonaro. Então é todo um jogo. O fato concreto é que a sucessão presidencial de 2022 foi irresponsavelmente antecipada pela oposição e o presidente Bolsonaro não viu outro jeito, acabou embarcando nessa
jogada muito perigosa e arriscada, que é antecipar uma eleição tão cedo. É pancada para todo lado que ele vai tomar e vem muita pancada contra ele até o fim do governo. Agora, vocês não acham que essa escolha do presidente Jair Bolsonaro vai representar bastante toda a estratégia que ele está fazendo e vai deixar claro o que ele está pensando para 2022? Porque pensem aqui comigo, se ele não se importar para essa estratégia mais antiga, de tempo de TV, prefeituras espalhadas, corpo partidário, ele escolhe qualquer partido, se filia e vai sair candidato, baseado na estratégia que ele fez em 2018 das redes sociais. Agora, ele escolhendo um Progressistas, que é um partido que tem investigados no Mensalão, que cria uma certa dificuldade narrativa para ele, que tem tempo de TV, que tem prefeituras espalhadas pelo Brasil. Isso não deixa claro que o presidente da República está mudando um pouco a estratégia, Serrão? Totalmente. Ele está tendo que se adequar à realidade, está tendo que ser pragmático, porque decisivo na eleição do ano que vem vai ser fundo partidário. Não vai dar, o presidente já sabe que a campanha dele não vai poder ser amadora como foi a de 2018. Essa campanha ele vai ter que bancar o seu deslocamento. O governo não vai bancar, não vai custear o deslocamento de avião, por exemplo, do presidente da República para todos os lados. Aliás, vamos falar aqui uma coisa bem real. A reeleição foi a maior tragédia que Fernando Henrique Cardoso legou ao Brasil. Isso aí foi uma porcaria, não deveria haver reeleição. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contra a reeleição. É um mal para o país a reeleição, o governante. Quem participou do primeiro mandato tenta só consertar os erros no segundo e acaba não governando bem. Isso aconteceu em todos os últimos governos, inclusive no de Lula, que só não teve tanto desgaste na segunda gestão porque a economia não estava tão mal e ele não teve prejuízo. Mas a bomba toda estourou com Dilma Rousseff. Agora, Constantino, em 2018 a gente viu a renovação forte como discurso, né? Você acha que isso se repete em 2022 ou perde força? Paulo, houve uma renovação, mas muita decepção. Né? O Muda Senado mesmo já deu uma esvaziada e um dos senadores mais à esquerda, né, do Cidadania, tudo bem, sem problema, do Muda Senado era o Alessandro Vieira, né, que eu sempre reputei como alguém sério, apesar de divergir bastante de mim nas ideias. Mas foi o que hoje promoveu esse espetáculo lamentável de comparar o ex-ministro a um nazista, né? Então, eu acho que houve muita decepção, teve muita gente que surfou na onda da Lava Jato e do bolsonarismo, né, para se eleger. Então, a gente pode pensar em nomes como o próprio Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, os garotos, entre aspas, lá do MBL, e todos pularam do barco e se mostraram traidores, né, traidores dos seus eleitores, das suas causas, né, oportunistas, demagogos. Né. Então, teve muita expectativa e a realidade se mostrou um pouco diferente. Né? Então, assim, o Brasil precisa investir, por isso a luta é muito mais cultural, no âmbito das ideias também, precisa investir muito, né, em explicar a importância de uma guinada à direita, de ter uma base parlamentar liberal, clássica, conservadora, para poder mudar de vez esse país, que é prisioneiro, refém ideológico da esquerda há décadas, desde a redemocratização. Né? Então, esse é o grande mal do Brasil, como aponta o próprio ministro Paulo Guedes. Mas aí a gente vê coisas que surgem como novidades, como coisas novas, e de repente é apenas um vermelho desbotado ou alaranjado. Né? Então, aí realmente é muito decepcionante. Amanda, você acha que a renovação perde força em 2022? Com certeza, eu acho que as condições da eleição de 2022 serão completamente diferentes das condições da eleição de 2018. Só para acrescentar uma informação aqui, mesmo o presidente Bolsonaro se filiando a um partido menor, se ele fizer uma coligação ampla, ele terá mais tempo de TV, né? Ele terá o tempo de TV ali da soma dos partidos, da sua coligação. Então, ele pode estar num partido menor e fazer coligação com grandes partidos. Agora, de qualquer forma, até quando o Constantino fala... O presidente Bolsonaro é um homem contra o sistema, eu acho que o presidente Bolsonaro é um homem do sistema, ele sempre foi do sistema, porque ele foi 28 anos deputado federal, então ele sabia exatamente como funcionava o sistema, ele vendeu essa ideia e surfou nessa onda com muita perspicácia e inteligência em 2018 de ser o antissistema, só que uma vez na presidência da República, principalmente a partir do ano passado, quando ele começa a construir uma base aliada, ele é um homem do sistema, ele representa o sistema.
Ele estava ao lado hoje do Ciro Nogueira, presidente do PP. O próprio Bolsonaro disse, ele já foi filiado a uns 8, 9 partidos, passou bastante tempo no Partido Progressistas. Então, hoje, os principais aliados dele são muitos dos investigados pela Lava Jato, ou que foram condenados, seja na Lava Jato ou no Mensalão, são esses caciques partidários, né? Famílias partidárias que detêm o poder há décadas. A própria família do presidente é uma família que fez uma carreira política, uma família da política, então não tem nada contra o sistema, pelo contrário, hoje, para sustentar a base aliada, ele tem que distribuir emendas, inclusive emendas aí do tal do orçamento secreto, o orçamento paralelo, né, que não são emendas claras, elas são emendas do relator, elas são distribuídas, não são tão transparentes, muitas vezes não ficam ali sob fiscalização do Tribunal de Contas da União, então é uma distribuição de verbas, a revelia desses órgãos que não passam pelo escrutínio da população, não passam pelo escrutínio da opinião pública, mas é uma forma de distribuir verbas para essas bases aliadas. Essas pessoas ocupam cargos importantes hoje na administração do Bolsonaro. Então, ele é um homem do sistema e, principalmente depois de 4 anos de mandato, ele vai ter essa vitrine e vai acabar sendo vidraça, porque vai ter que responder por esses 4 anos de presidência da República. Então, em 2022, será uma eleição completamente diferente da eleição de 2018.